Olá, eu sou a Andressa Fabris e vou contar uma história para você. No mundo dos negócios, no Brasil, empresas familiares são muito comuns, mas passar um negócio de pai para filho pode ser um processo dolorido. O nosso convidado de hoje aprendeu dentro de uma grande empresa como fazer esse processo de forma mais tranquila e serena e resolveu levar essa experiência para outras famílias. Vamos conhecer essa história? Olá, seja bem-vindo! Hoje nós convidamos para contar a sua história aqui no programa Andressa Fabris Conta, uma pessoa que está dentro das empresas orientando sucessão familiar. Ele é advogado, administrador, contabilista, especialista em governança corporativa e vem nos ensinar um pouquinho, além de contar a própria história, nos ensinar um pouquinho sobre o processo de sucessão familiar. Nosso convidado Edson Siquela, seja bem-vindo ao programa Andressa Fabris Conta. Siquela, vamos contar a tua história e um pouquinho da história dessas empresas onde tu já tivesse participação, né, no processo de sucessão familiar. Bom dia, Andressa. É um prazer estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Siquela, vamos começar lá atrás na história do próprio Siquela, né? Contador, administrador, advogado, especialista em governança corporativa. O que veio primeiro na história do Siquela? Olha, eu tive algumas formações acadêmicas e elas foram surgindo em face da necessidade que o próprio mercado me apontou. A minha carreira, basicamente, eu trabalhei basicamente em duas empresas, né? Foi o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a Secrisa basicamente o Grupo Secrisa por 20 anos. Então, a minha carreira profissional como executivo começou lá no Grupo Secrisa, onde eu tive a oportunidade. Para mim foi uma escola, agradeço até hoje, passei por várias áreas. Então ela começou lá, né, na área, minha formação em ciências contábeis, administração financeira, depois direito, controladoria, governança corporativa e até alguns cursos em face da necessidade, né, que o mercado me exigiu, alguns cursos na área de psicologia comportamental. Todas essas formações foram vindo à medida que tu enxergava oportunidades ou necessidade de aprender mais. Perfeitamente. Inclusive a minha carreira profissional ela foi deslanchando e foi se desenvolvendo quando eu comecei a perceber outros nichos, outras necessidades. Então toda essa formação acadêmica ela aconteceu em face das exigências dos próprios desafios e exigências do próprio mercado. Lá dentro da Secrisa, a Secrisa, falaste bem, é uma escola, né, em vários aspectos, porque é uma empresa de origem familiar, mas que ganhou o mercado nacional e internacional, então ela deve ter contribuído em várias áreas da tua formação como gestor, como executivo. Por que depois, pós-Secrisa, a área que o Siquela foi a governança corporativa, a sucessão familiar? Muito bem. Eu, como disse, a minha carreira basicamente ela concentrou-se, meu maior tempo de executividade nas empresas foi no Grupo Secrisa. Realmente foi um mestrado, uma escola incomparável, tive oportunidades ímpares de vivenciar vários projetos especiais, desenvolver minha carreira na própria empresa. Enfim, comecei lá como contador, depois passei a gerenciar toda a parte de controladoria, o corpo jurídico, tive a oportunidade, vivenciei um período difícil, mas também outros períodos assim bastante felizes. Passei uma concordata, vivenciei um processo de abertura de capital, CVM, negociações com fundos, 2 cisões, desde o seu Dionísio Freitas, depois uma segunda cisão da família do Dr. Manuel de Lodi Freitas com a dona Dilza. Enfim, foram tantos os aprendizados
e realmente eu agradeço até hoje essas oportunidades. E por que continuar na governança corporativa, na sucessão familiar, pós esse momento Secrisa? Bom, teve um período, basicamente há quase 18 anos atrás, que foi por ocasião da segunda cisão da família do Dr. Manuel Glô de Freitas com a família da dona Dilza. E a partir daquele momento, ou um pouquinho antes, o Grupo Secrisa ia transferir o seu escritório para uma outra cidade. Como eu tinha muitos compromissos, inclusive na universidade, já tinha um tempo bastante legal aqui, compromissos, responsabilidades, era coordenador de curso, eu fui perguntar se eu estava na lista para ser transferido também todo o escritório iria para Florianópolis. E o presidente da empresa época, Cesário Rogério, disse: olha, tu és o primeiro da lista. Então, em face disso, eu já tinha um sonho de empreender, colocar o meu próprio negócio, que é um escritório para atender empresas na área do direito empresarial. Então, aí eu tomei a decisão e saí do Grupo Secrisa, né? Me recordo muito bem, dei o meu aviso, né? O meu aviso prévio, ele foi um aviso diferente, né? Porque concentrava em mim e na minha equipe muitas responsabilidades, e o meu aviso foi de 1 ano. Né? Não quis deixar a empresa mal, quis fazer a minha própria sucessão executiva dentro do próprio grupo. Então, depois de 1 ano, então, montei meu próprio negócio. E aí comecei a sair, era um especialista em várias áreas dentro do Grupo Secrisa, na área jurídica, tributária, societária, aprendi muito. E comecei a perceber, então, no mercado, né, famílias tradicionais passando, né, ou vivenciando sucessões da primeira para a segunda geração. E, na oportunidade, eu orientava os trabalhos monográficos na própria universidade a respeito. Então, comecei como tinha passado isso na Secrisa também, 2 sucessões, né, 2 cisões. Então, comecei a trabalhar nessa área, né, vamos dizer assim, com um afinco maior. Comecei a me especializar, a fazer cursos de governança. Hoje sou conselheiro profissional formado pelo IBGC. Comecei a me interessar, porque a partir do momento que a gente mexe com a temática de sucessão patrimonial, sucessão especialmente patrimonial, envolve muitos conhecimentos societários e jurídicos. Mas sucessão de gestão envolve com outros conhecimentos, outras experiências, inclusive a questão comportamental, psicologias e etc. Tal. Então, a partir desse momento, comecei a me especializar em outras áreas para atender essa demanda, né, de mercado, em face de que a nossa região, naquela oportunidade, estava vivenciando, né, a passagem desse bastão, a sucessão da primeira para a segunda geração. Como é que foi esse momento de sair, deixar de ser um funcionário de uma empresa, de uma grande empresa, né, onde ali já demonstraste o teu empreendedorismo, né, porque foste te preparando para assumir áreas diferentes, mas deixar de ser um funcionário e passar a ser um empresário, né, o dono do próprio negócio, e aí significa não só se especializar nas áreas do negócio, mas vender, buscar os clientes. Como é que foi esse momento de transição e de entrar no mercado como um prestador de serviço? Olha, Andressa, foi um momento ao mesmo tempo feliz, mas doloroso. Eu me recordo muito bem que, bom, o meu aviso no grupo foi de 1 ano, mas a minha despedida, ela foi uma despedida difícil. Eu me recordo muito bem que, quando eu me despedi, reuni todos os meus colaboradores, tinha uma equipe grande, e naquele momento o coração não segurou, eu fui às lágrimas. Foi muito difícil. Eu tinha uma carreira sólida, tinha uma remuneração importante, mas chega num momento que a gente precisa tomar algumas decisões. E realmente nos primeiros momentos, ou no primeiro tempo, vamos dizer assim, que eu saí do grupo, né? Eu sempre comparo e brinco, parecia a questão, especialmente financeira, um eletroencefalograma, né? Ela fazia dessa forma aqui.
mas depois, com o tempo, né, e não demorou muito, comecei a perceber outros nichos de mercado e então houve uma estabilidade, a gente foi crescendo também com a equipe. Hoje a gente tem um escritório, eu tenho mais 3 sócios, um escritório hoje que comporta hoje 20 pessoas, né? Mas essa área de sucessão, tanto de gestão patrimonial, e eu atendo de forma personalíssima, né? Obviamente tem uma equipe também que dá o suporte e um escritório todo que atende outras áreas. Qual foi o primeiro cliente de governança corporativa e sucessão familiar do Siquela já como prestador de serviço? Olha, eu tive a oportunidade, agradeço a Deus em primeiro lugar, né, a minha família e também a muitas empresas que apostaram em mim e ainda apostam, mas eu tive experiências e também aprendizados muito ricos, né? Eu posso dizer assim, acho que vou cometer alguns equívocos em não lembrar de A ou de B, mas assim foram tantas as famílias tradicionais importantes. Eu já atendi, eu acho que em torno de 30 sucessões, cisões, enfim, mas me recordo muito bem, além da Secris, vivi aquele processo que foi uma escola, a família Farben, né, os Zanatas, também tem uma história bastante rica. Hoje eu tenho um papel também de muita responsabilidade na família Olivo, que detém as marcas Lança Perfume, Mai, Ena e uma paixão toda especial que é a cervejaria. Lá eu tenho uma carreira Y, quer dizer, não só de consultor, mas também tenho um papel de executivo dentro das holdings e também exerço um papel de executividade no family office da família, né? Tanto da família Olive quanto também da família Paz, que é do fundador da cervejaria, o Abrão. Enfim, tive recentemente o prazer de desenvolver um trabalho também na família Giasse, do seu Zefiro. Foram muitos os aprendizados, enfim, família Pavei, 2 gerações de gêmeos e mais uma menina, a primogênita. Enfim, cada família dessa, eu posso dizer, é um aprendizado também, né? Não é simplesmente entrar, né, fazer um trabalho jurídico ou societário. Eu acho que antes disso, a gente precisa transitar aí bem e ganhar essa confiança, essa credibilidade para depois sim desenvolver esses trabalhos. Mas assim, foram tantas as famílias, eu até fico sem jeito e estou arriscando aqui, esquecendo tantas outras que tive a oportunidade de conviver e ainda hoje convivo, né? Então, histórias espetaculares, do seu exemplo do empresário Luiz Finilli, hoje do seu Luiz Finilli, com 83 anos, empresário no segmento de transportes em Uruçanga, a família Mesari da Agostinho, enfim, Manente, supermercados Lisana, não posso deixar aqui de citar aqui do meu irmão, que recentemente estou ajudando um pouco, enfim, foram tantos... Tem muitos casos, muitos cases de sucesso. Marcondes de Matos, no Constantino de Santinho, um Anselmo Freire, enfim, foram tantas as alegrias, os aprendizados que eu até quero pedir desculpas para aquelas empresas e famílias que eu não, nesse momento eu não consegui lembrar, mas para mim foi um prazer e aprendi muito. Agora lembrei do seu Emir Bressan, quer dizer, cada família tem os seus princípios, tem os seus valores, tem os ensinamentos. Então, a partir do momento que a gente entra para fazer um trabalho, a gente acaba absorvendo, né, vivenciando aquela história familiar. É um negócio espetacular, né? Talvez isso tenha começado, já me perguntei, porque também o meu pai é o filho primogênito de uma família de 6 irmãos, e o meu pai, que saiu de uma cidade interior, veio e montou um negócio, e depois esse negócio passou, né, os outros irmãos também a trabalhar nesse negócio, em sociedade, etc. Tal. Enfim, então eu vivi esse momento, cresci na verdade nesse negócio do meu pai, nessa sociedade que meu pai iniciou e depois com os outros irmãos,
E eu cresci então nesse meio, talvez aí é que desenvolveu esse meu interesse por essas questões societárias, de governança, de sucessão, enfim, que eu sou realmente apaixonado por isso. No próximo bloco, o Edson Siquela vai nos dar mais dicas sobre esse processo de sucessão familiar e governança corporativa. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Hoje nós estamos conversando com Edson Siquela, que é advogado, contador, administrador, especialista em governança corporativa e sucessão familiar, e ele vai nos contar um pouco sobre isso agora, sobre essa área. Siquela, contasse no outro bloco que já ajudasse pelo menos umas 30 famílias nesse processo de sucessão familiar e governança corporativa das suas empresas. Mas a primeira, lá atrás, quando começasse a oferecer esse serviço, houve resistência do mercado? Existia esse medo de passar o bastão, o dono do negócio passar o bastão para os filhos, para os netos, mexer numa situação patrimonial e até mesmo emocional que esse processo todo requer? Andressa, como disse, foram tantas as experiências, né? Tantas também foram dificuldades, e a gente foi vencendo essas dificuldades. Não é um processo simples, né? Quando a gente fala em sucessão, tem dois vértices. Um vértice é a sucessão patrimonial, o outro vértice é a sucessão de gestão, que são coisas diferentes. Uma outra etapa e que vem de forma concomitante na implementação é a governança corporativa. Mas cada família tem, vamos dizer assim, as suas facilidades, né? Mas também tem aquelas barreiras que a gente precisa vencer. Então, te diria assim que nenhum processo é igual ao outro, né? Nenhuma família é igual à outra. Então, a gente precisa ter muita compreensão, a gente precisa, sobretudo, fazer um trabalho extremamente transparente, né? Ganhar a confiança, mostrar a importância desses trabalhos, os ganhos, porque quando o fundador, né, ele tem aquela sua ideia de constituir o seu negócio e depois ele constitui a sua família, tem filhos, na maioria das vezes ele tem a intenção de perpetuar este negócio. Então, a sucessão, tanto patrimonial quanto a sucessão de gestão, é uma coisa que acontece com cada um de nós, né? E o que a gente aconselha, especialmente para os empresários, que eles pensem nesse processo ainda quando estão ativos na organização, porque eles são pessoas fundamentais, são os líderes, são os fundadores, e com a presença deles, né, no meio desse processo, acompanhando, obviamente, sendo assessorado por pessoas, por empresas especializadas, com a maior probabilidade de que esse processo vai ser exitoso, né? Agora, quando se deixa para fazer a sucessão após o desaparecimento do fundador, aí com certeza a probabilidade dos conflitos são muito maiores. Uma vez eu entrevistei um empresário aqui da nossa cidade que já faleceu, e ele tinha uma fama de centralizador e de não passar o bastão para os filhos. E eu perguntei para ele naquele momento, qual é o problema, qual é a dificuldade que o empresário tem de passar, né, de trazer os sucessores para dentro do negócio? E ele disse, isso tudo foi tão difícil de ser construído, foi à base de tanto sacrifício, teve tanto envolvimento do meu sócio, que não é fácil a gente desapegar. Quando tu faz um trabalho de sucessão familiar, acabaste de dizer, né, para o empresário, passa o bastão, faça isso em vida, mas e para os filhos? Como é que os filhos precisam enxergar esses pais no momento da sucessão familiar para que o emocional desse fundador seja preservado, para que eles continuem se sentindo útil
após a sucessão? Quais são os cuidados que os filhos têm que ter? Olha, essa pergunta ela é fundamental, uma pergunta rica. Na verdade, nesse processo todos, são dois os atores, são os fundadores, que a gente não pode esquecer. Normalmente a gente fala do homem, o homem está à frente do negócio, mas o papel da mulher é fundamental. Então, esses são... Mulher diz esposa do fundador. Ou esposa do fundador, porque ela também exerce uma liderança e é muito importante. Todas as famílias que eu tive a oportunidade de fazer o processo sucessório e aprender, a esposa do fundador, ela foi muito importante nesse processo. Então, os primeiros atores são os fundadores e os outros atores são os sucessores, são os filhos. Então, é preciso que haja, sobretudo, uma serenidade, uma consciência muito grande. Obviamente, quando a gente fala no processo sucessório, a gente já tem que extirpar mesmo das nossas cabeças que não é aposentar, né, o fundador, a fundadora. É muito pelo contrário, né? O ser humano ele precisa estar em atividade. Então, é preciso que os filhos tenham essa consciência e cuidem para que os fundadores permaneçam com essa atividade. Talvez eles passem a exercer, a acompanhar esse negócio que eles fundaram em outro organismo de governança, como, por exemplo, o Conselho de Administração ou o próprio Conselho de Acionistas, ou ainda ele passe a desenvolver outras atividades além dessas, né, participando de outras organizações, enfim. A gente tem exemplos aí nacionalmente de que empresários de renome nacional, a partir do momento que as suas sucessões, passaram a exercer atividades, vamos dizer assim, assessorando ou dando palestra, assessorando até organismos políticos, enfim. Por outro lado, é preciso que haja uma compreensão muito grande dos filhos, porque os filhos têm que ter a sensibilidade, o reconhecimento de que os seus pais, os fundadores, né, criaram, se apaixonaram, e não é simplesmente, né, arrancar isso do coração. Então é preciso que os filhos respeitem isso, cuidem da cabeça e do coração, né, dos seus pais, que são os fundadores, e também que eles se preparem para assumir esse lugar. Então você imagina uma família de 2 ou 3 ou 4 ou 5 filhos, né? Como é que se dá esse processo sucessório, né? Quem vai, né, sentar, quem vai assumir a posição desse pai fundador? É o filho mais velho? E quando nenhum filho quer? Muito e quando bem. nenhum filho se interessa pela continuidade Na verdade, do negócio? todo ser humano, toda pessoa, ela tem que ter os seus próprios objetivos. Então, quando eu estava falando há pouco que é o filho mais velho, note que eu fiz uma pergunta. Não é isso. Tem que exercer, tem que suceder, pode ser um filho, sim? Pode, mas aquele que reúne as melhores competências, né, que tem os requisitos que aquela função, né, vamos dizer assim, de CEO requer. E aí é que tem que ter a compreensão dos demais irmãos, dos demais filhos, de que aquela pessoa é a melhor para ocupar aquele lugar. Por quê? Se ele é a melhor pessoa, todos vão ganhar com isso, porque eles jamais vão deixar de ser acionistas. Tem essa situação de que todos os filhos querem ou nenhum filho quer, mas pode ter a situação de todos os filhos quererem, mas nenhum estar preparado, nenhum ter o perfil para ser um sucessor, um CEO. E aí, como faz? Bom, nessa minha vida profissional, passando por alguns processos familiares, né, de sucessão, a gente encontra, vamos dizer assim, um pouco de tudo isso que você falou. Então, a gente encontra sucessores, filhos, né, com o mesmo laço de sangue, né, do pai, preparados, talvez uma família de 3, 4 ou 5 filhos, nem todos têm o perfil de ocupar aquela função, talvez um ou outro, ou apenas um. E aí é que vem esse trabalho de conscientização para ver quem, né, naquele momento é que está mais preparado. Pode existir, por exemplo, etapas onde talvez filho A naquele momento esteja mais preparado
e numa segunda etapa assuma um outro. Então vai muito da consciência. Pode também existir de que os fundadores e sucessores consensem no sentido de que é melhor que seja um sucessor não familiar e eles passem a acompanhar o negócio em outros organismos de governança, enfim. Cada família é uma história, cada família tem os seus princípios, tem os seus valores, né? Tem as suas dificuldades também, tem os seus conflitos. Então é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo também é uma riqueza de aprendizado. Siquela, a gente falou aqui da dor do fundador de passar o bastão para os filhos, da escolha entre os filhos de quem vai ser o novo comandante do negócio. Me parece que um processo de governança corporativa, de sucessão familiar, envolve muito mais aspectos emocionais do que burocráticos, tributários, patrimoniais. É isso mesmo? Qual é o papel do Siquela nesse processo todo? É isso mesmo. A questão jurídica, societária, de governança, como fazer, como montar, é muito mais fácil do que lidar com as emoções, né? Então é preciso uma preparação muito grande para transitar na cabeça, nos corações dessas pessoas todas. Então por isso que o mercado também, por atuar nessa área, me exigiu que eu também fizesse alguns cursos específicos em psicologias comportamentais, avaliações de perfis de pessoas profissionais. Então, é preciso que haja, que esse consultor, que esse profissional, né, durante esse processo, né, convirja para que haja uma serenidade familiar, né, que a família seja preservada. Isso é fundamental. Falasse que todo esse processo, todas essas famílias trouxeram um aprendizado riquíssimo. Se pudesse dizer o maior, se tu conseguiste lembrar agora qual foi o maior aprendizado que tivesse em todos esses processos, né? Quase 30 famílias atendidas nessa tua história de consultor de sucessão familiar, qual seria o maior aprendizado? Olha, Andressa, foram muitos os aprendizados em cada história de sucessão familiar. Sinceramente, foram muitos. E eu, em cada família, eu ainda provoco, olha, vocês precisam ter gravado por intermédio, né, de uma edição de um livro, toda essa história de empreendedorismo, de sucessão, né, como outras famílias fizeram, enfim. Eu não vou aqui entrar em detalhes de qual família, isso, aquilo, mas assim, foram tantas as famílias e foram tantos os aprendizados que eu tenho um sonho, né, e por questões éticas eu não posso aqui externar esses aprendizados, mas eu tenho um sonho de editar um livro sobre sucessão aqui das famílias tradicionais da região, obviamente relatando algumas histórias, não entrando em detalhes, mas relatando algumas histórias que eu entendo que são riquíssimas, obviamente pedindo a aprovação, a autorização com antecedência. Mas assim, foram aprendizados espetaculares, não só para mim, mas para a própria história da família, para a própria história daquele empreendimento. Siquela falou no sonho de escrever esse livro, né? Sim. O que mais que o Siquela sonha e o que tem ainda para aprender que tu sentes necessidade para a melhor execução do teu trabalho? Olha, eu, além desse sonho de editar um livro nessa área sobre as experiências, os cases que eu vivi durante esses processos todos de sucessão em famílias extremamente importantes, com princípios, com culturas diferentes, né? Esse é um sonho da edição desse livro e que eu, né, vou contar, vou precisar da autorização dessas famílias para editar. Eu imagino que vou receber, obviamente não vou entrar em particularidades. Eu ainda tenho um outro sonho que é acadêmico, profissional, que já vem de há muito tempo e eu estou me preparando agora, eu imagino que esteja mais próximo de realizar esse sonho, que é frequentar, né, a escola de negócios da Harvard, né, Harvard Business School. Então, estou me preparando, eu imagino que em curtíssimo espaço de tempo vou realizar esse sonho que já tenho
há muito tempo, né? E imagino que lá é uma escola que sempre me chamou a atenção, onde estudaram lá pessoas que tiveram um papel importante no mundo, né? Seja na área empresarial ou na área política, enfim, eu acho que é uma escola importante. Eu gostaria de ter a oportunidade de pelo menos conviver um pouquinho, né? E realizar esse sonho, né? Scala, muito obrigada por ter participado do programa de hoje, né? De contar a tua história e nos ensinar um pouquinho. Eu tenho certeza que muitos empresários que vão acompanhar, não só empresários, mas os filhos desses empresários vão aprender muito sobre esse momento que toda empresa vive em algum momento da sua história. Andressa, eu gostaria não preciso dizer que eu sou um apaixonado por esse assunto sobre sucessão patrimonial, sobre sucessão de gestão, governança corporativa. Eu descobri em mim mesmo essa paixão quando saí do Grupo Secris e vim para o mercado. Então, continuo apaixonado, continuo me desenvolvendo, tenho muito ainda a aprender. O ser humano é assim, né? Ele não pode se achar que sabe tudo. Então, eu quero deixar como última mensagem para os empresários. Eu sou da região de Criciúma, né? Que cuidem desse processo, né? É um processo importante, é um processo que dá para a gente executar com serenidade, com calma, e inclusive um processo que propicia que as famílias fiquem mais unidas ainda. Quero te agradecer imensamente pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, né, e com aqueles que vão nos assistir. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa desta semana, e eu espero por você na próxima semana para mais uma história aqui no Andressa Fabris Conta.